E aí, pessoal Descomplicando, beleza? Hoje eu estou aqui com o Gabriel, um dos nossos inscritos, e hoje a gente vai compartilhar a história do Gabriel aqui, como o Descomplicando foi na vida dele, como está sendo a vida dele hoje. A gente vai fazer um bate-papo aqui um pouco descontraído, um conteúdo um pouco diferente. Eu já tenho contato com o Gabriel já faz desde 2023, então ele é inscrito no canal há bastante tempo. E ele Isso teve aí. uma história de evolução muito legal aqui e o canal ajudou ele e hoje ele vai contar isso pra gente. Então essa conversa hoje que a gente vai ter com o Gabriel vai ser para mostrar para vocês e para ser uma inspiração também, que às vezes com um esforço, claro que eu sempre penso que não, as coisas não são iguais para todo mundo, mas sempre a gente pode fazer alguma coisa para melhorar de vida, tá bom? Então, fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo o que você precisa saber para se tornar um analista de sucesso como o Gabriel aqui com o Descomplicando. Bom, pessoal, eu vou pedir para o Gabriel se apresentar um pouco, eu vou pedir para ele também explicar como ele encontrou o canal, por que ele estava pesquisando sobre o canal e como ele foi de primeiro impacto, né? Qual foi o impacto na vida dele, porque eu já vou adiantar para vocês, temos dois impactos muito grandes na vida dele e hoje a gente vai descobrir conversando com ele. Isso aí. Quero agradecer aí a oportunidade do Gustavo, né, em poder estar compartilhando um pouquinho da minha história, da minha trajetória aí, na área de TI, da minha evolução profissional, que o canal Descomplicando teve uma influência muito grande, né? Eu lembro quando eu tive essa oportunidade aí na empresa atual, na qual estou trabalhando. A primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para o Gustavo, né, quando eu passei no processo seletivo. Sim, sim, foi uma entrevista de emprego. Explica um pouco pra gente melhor. Eu sei, mas o pessoal de casa não sabe, Gabriel. Como é que foi essa Uhum. entrevista? Como é que foi tudo isso? Foi, então, eu já trabalhava na área da tecnologia, né? Só que Uhum, na parte de hardware. Então ali eu atuava na parte de qualidade. Então produtos que estavam danificados, algo do gênero, a minha função era fazer a ponte entre a empresa e o fornecedor e o cliente final. Então aí a minha função em si era isso, né? Eu recebia essa mercadoria, fazia os pré-testes ali iniciais, encaminhava para o fornecedor com o relatório, pegava a mercadoria nova ou uma mercadoria reparada, uhum. devolvia para o cliente final. Isso Fiquei um foi, bom, desculpa, isso foi em 2023, correto? Mais ou menos esse tempo. mais ou menos isso, Uhum. mais ou E menos isso. desculpa, Gabriel, a gente não acabou não falando. Você tem quantos anos e você mora onde mesmo? Eu tenho 28 anos e eu moro Aham. na zona leste de São Paulo, na Avenida Ah, Aricanduva. eu nasci em São Paulo. Eu nasci ali no perto do. Acho que tem um hospital perto de Interlagos. Algum hospital ali, se eu não Uhum, me engano. Eu nasci, eu fiquei uhum. um bom tempo ali. Tá bom, então. Paulistano. É, Muito bem. paulistano, exatamente. Pode continuar, Muito desculpa. bem. Uhum. Então, aí eu fiquei um bom tempo nessa empresa aí, no setor de RMA, só que aí chegou um período ali que eu falei, cara, eu não estou conseguindo mais progredir, ah, ter uma evolução aqui profissional, né? Uhum. Então foi aí que eu decidi pedir o desligamento dessa empresa. Sou muito grato, né, Sim, pelo tempo que eu tive lá. Inclusive, o tempo que eu fiquei lá foi o tempo que eu pude fazer network com outros clientes. E entendi. foi o que abriu as portas nessa empresa atual, onde Ah, quando eu pedi desligamento, uhum. aí um dos gerentes lá, né, da parte comercial ficou sabendo, conhecia já o meu trabalho, Sim. e aí surgiu essa vaga de suporte, de helpdesk. Então, só E para aí, entender, você fazia uma atuação um pouco na parte de hardware, podemos dizer assim, um pouco a nível de técnico informático. Porque eu não entendi, você isso, fazia a parte de teste na parte de hardware, correto? justo, isso mesmo. Beleza. Uhum, E aí, essa empresa na qual eu trabalho hoje era uhum. nossos clientes na época. E aí, Entendi. quando eu pedi o desligamento, Entendi. aí calhou, né? Eu tive a sorte de ter surgido essa vaga aí de helpdesk, que era novidade para mim, né? Porque eu ia ter que lidar direto com o usuário e tudo mais. Sim, sim, porque uma coisa é falar com o cliente, um cliente final que é uma empresa, é diferente de falar com. Eu posso falar com propriedade, porque são
contatos e são experiências totalmente diferentes. Quando você fala com empresa final, às vezes você pode cometer alguns erros, a forma como você interage é diferente, mas com o cliente final é muito diferente, porque qualquer coisa que você faz impacta muito, porque você não está falando como o Gabriel, você está falando como aquela empresa específica, entende? E falar com o usuário, eu sei que é bem difícil às vezes, É. e é um mundo totalmente diferente. E aí eu queria entender como é que surgiu essa vaga, como é que você começou a pesquisar e encontrou Descomplicando, como é que foi? Bom, aí quando surgiu a oportunidade da vaga de helpdesk, né, eu já comecei a maratonar no YouTube. Graças a Deus aí o YouTube tem Ajuda muita coisa bastante, né? boa, É, isso eu muito falo. conteúdo gratuito. Uhum, E aí eu pesquisando ali, quando eu coloquei o que faz um analista de helpdesk, né? E entendi. de pronto eu só aceitei a vaga. Eu falei, é uma oportunidade que apareceu, eu vou abraçar, Cara, isso, né? isso é muito legal e é bastante desafiador também, porque você, cara, eu gosto de tecnologia. Apareceu a oportunidade. Eu vou dar um jeito de aprender, porque se alguém aprendeu também, por que que eu não posso aprender? Isso é Uhum, interessante, porque às vezes essa mudança, principalmente de área, foi acontecer um pouco no começo da minha carreira, porque eu sempre fui 10 anos na parte de suporte. Depois fui para a parte de analista, infraestrutura. Fazer essa mudança dá um. E você, cara, apareceu a oportunidade, eu aceitei, aí você começou, pelo que entendi, você tinha passado na entrevista de emprego, ou acho que, se eu não me engano, você começou a estudar para poder passar? isso, eu comecei a estudar para poder passar na entrevista, né? Entendi. Porque por mais que eu fosse uma indicação, né, interna, Sim, uhum, era um processo, então havia outros candidatos. entendi. E aí entra a questão, inclusive, da dificuldade de se integrar na área, né? Porque é uma área que tem bastante demanda. Então, Sim, querendo ou não, tem bastante gente qualificada para a área. sim. Então, para eu não chegar aleatório na entrevista e tudo mais, então eu maratonei muito conteúdo. Isso, tipo, um mês, eu fiquei 2 meses destacado, né, no mercado de trabalho. Fiquei 2 meses. Entendi. Você pediu desligamento, entendi. Uhum. E aí, esses 2 meses eu fiquei estudando, né, já com a oportunidade de helpdesk. Entendi, E entendi. aí, quando eu fui, eu passei na primeira etapa, né, que foi com o RH. Aí, na Sim, segunda etapa, já foi com o gestor. que é a parte Aí, com o mais gestor, técnica. Uhum. isso. Mas aí foi muito tranquilo, muitas coisas que eu vi no canal Descomplicando, inclusive, Uhum. caiu na provinha lá teórica, né? Ah, você fazer uma Então foi muito. prova também? Eu fiz uma prova, fiz uma Caraca, e prova. eu acho que provavelmente você assistiu os vídeos daquela playlist Como Trabalhar, eu Foi, acredito. Entendi. foi Lá eu justamente fiz isso. bastante. Tinha o Service Desk, Help Desk, o técnico informática, e você pegou. Ah, Peguei aquilo, maratonei, Aham. e aí eu fiz essa provinha, caiu bastante coisa sobre sistema operacional e tudo mais. Sim, sim. O único que eu não dominava muito bem na época era o Uhum. Linux. Aí o Sim. sistema operacional Linux eu fui familiarizando no decorrer do tempo, né? Já Já, no, já trabalhando. trabalhando é um pouco normal mesmo. Uhum. Aham, eu já fui trabalhando, aí eu já fui vendo a necessidade de aprender Linux, pelo menos o básico ali de linha de comando, né, para Uhum. conseguir atuar. E aí fui me desdobrando. E assim, a importância do Descomplicando foi essa, né? Que se não tivesse conteúdo, eu acho que eu teria tido um pouquinho mais de dificuldade aí para conseguir achar conteúdo com acessibilidade fácil, para conseguir, né, fazer essa prova. Ou até mesmo ter que pagar. Como não tem um curso de helpdesk, porque helpdesk é muita coisa, É, sim, né? Não sim, tem um sim. curso específico, eu ia ter É. que maratonar muita coisa em canais diferentes. E aí seria um pouquinho mais difícil. Ah, que interessante. O legal é difícil você criar cursos para áreas como Helpdesk, Service Desk, né? Então, porque são muitos conteúdos de várias áreas diferentes, sempre falando da mesma área em si, que é a parte de suporte, a gente sempre tem vários níveis, né? Tanto que lá no site, lá no Descomplicando, no canal, eu tenho alguns infoprodutos que é, por exemplo, que eu sou um roadmaps. Só que aquilo ainda é um pedaço do meu sonho, porque o que eu quero mais para frente é ajudar e fazer os conteúdos que as pessoas possam ver. Lá nos infoprodutos, por exemplo, eu escrevo dou um caminho para a pessoa do que ela tem que estudar. Porque o Uhum. difícil no começo é
Tá, o que que eu estudo? Tem uma linha cronológica para eu estudar as coisas? Porque senão você É muita começa. informação. Exatamente. Então, nos roadmaps que eu já fiz lá, Uhum, como o Help Desk e o Service Desk, são justamente isso, onde você vê exatamente, eu preciso começar desse caminho. E aprender isso, para as coisas terem sentido. Porque senão, às vezes, a pessoa começa a estudar um pouco de sistema operacional, mas não sabe nada na parte de network, aí não tem o nível básico, aí tem que começar a ver, por exemplo, a parte um pouco de Windows Server e começa a ficar uma bagunça. E é uhum, uma das coisas que eu tento sempre mostrar no Descomplicando, é um caminho que você possa, com as suas próprias pernas, aprender as coisas. E os vídeos de como trabalhar, eu resolvi fazer porque eu vi que as pessoas não tinham uma noção de como o trabalho funcionava, o que, que ela uhum, basicamente tinha que fazer, né? E fiquei muito feliz que você, com o canal, conseguiu, sabe, ter um norte. É aquilo que, tipo, tá, agora eu uhum. sei mais ou menos para onde eu tenho que ir. E você Justamente. conseguiu, né? Isso é maravilhoso. Eu lembro até hoje quando eu recebi, para quem não sabe, pessoal, o Gabriel, quando ele passou nessa entrevista de emprego, ele mandou uma mensagem para mim, como eu falei, lá em 2023, no meu Instagram. E eu lembro que foi a primeira mensagem, assim, eu tava bem, era bem no começo do canal. E eu lembro, eu não tinha 1.000 inscritos, correto, Gabriel? Não Era bem no tinha, início. era Era bem bem. nisso. Eu lembro, pra quem não sabe, eu fui conseguir 1.000 inscritos depois de quase 2 anos de alguma coisa no canal. Hoje a gente já tá com mais de 5.000. Vira uma bola de Uhum, neve, mas os primeiros 1.000 inscritos é bem difícil. Eu trabalhava bastante e eu fico feliz, Gabriel, que você gostou, confiou no meu conteúdo e te ajudou uhum, bastante, mudou essa primeira uhum. etapa da sua vida. E como é que foi esse começo de trabalho seu como helpdesk? Olha, eu tinha uma coisa bem clara, né, que eu queria aprender a profissão. Então, Uhum, eu, hã, assim, na minha experiência, eu já tinha a base muito bem fixada. sim, Então isso ajudou bastante, né. Então a questão do usuário final, até mesmo o usuário interno, né, na empresa, sim, algum sim. problema no e-mail, algum problema no equipamento que ele está utilizando. Então isso já ajudava bastante essa minha base. Agora, no dia a dia, assim, apesar do serviço de helpdesk abraçar muitas funções, assim, na questão tanto de software quanto de hardware, né, Uhum. na tratativa com o usuário, a gente faz muita coisa repetitiva. Então, eu Sim, acho que para a galera que está começando é não ter medo, porque a prática do dia a dia vai fazendo a gente criar essa casca aí para aprender e a lidar com as exatamente. situações, né? Sim, porque E quanto assim, mais tempo você tem de experiência com as coisas, melhor você vai ficar, né? Então tem que fazer mais justamente, 10 vezes, um monte de vezes para você ficar bom e conseguir evoluir, né? conseguir evoluir, justamente. E outra coisa também é, assim, o ambiente, né? Eu caí numa equipe muito boa, no qual também o pessoal sempre muito solícito para ensinar, para explicar como que faz as atividades, né? Uh, e também direcionamento para cursos técnicos, né? Então, na época, eu não tinha qualificação, né, Uhum. assim, específica, De algum no curso, entanto, assim, por de algum exemplo, né? curso, Uhum. aham, porque a minha parte era muito, assim, querendo ou não, eu lidava com tecnologia antes, só que era mais administrativo, era um pouquinho mais burocrático do que Sim, sim. técnico, né? Uhum. Então, aí eu tive, nesse período aí, com essa oportunidade, aí eu fui me qualificando, né? Fui fazendo alguns cursos. Hoje, eu tô como analista NOC. Então, eu Uhum. já tenho, assim, um entendimento melhor na parte de infraestrutura de redes. Então, sou especificamente agora na parte de redes, né? Então, aí acesso os equipamentos, MikroTik, Juniper, Huawei, Cisco, esses equipamentos, assim, na parte de rede. Faço troubleshooting, né? Só vamos entender um pouco. Então, você ficou num período mais ou menos de mais de um ano dentro, como helpdesk. Aí, como é que. É porque eu já sei, né? Mas o Aham, Gabriel hoje, ele é analista NOC. Então, correto, né? correto, isso mesmo, Então, na você lista teve 9. uma transição, né, dentro da empresa. E eu queria entender agora como surgiu essa vaga, como você se candidatou dentro, né, internamente, como foi essa transição. Certo, então, é porque quando eu fui para a Helpdesk, né, Uhum.
Eu sempre fui bastante proativo, eu nunca ficava só no meu escopo ali de atuação. Aí é o que eu sempre falo no canal também. Eu já falei para as pessoas sempre ser uma esponja e tentar aprender o máximo que elas podem com as outras pessoas, que isso vai te ajudar, né? Porque eu vou Ajuda fazer muito. uma pausa rápida aqui, pessoal. As oportunidades, elas vão chegar na vida de vocês, como chegou na minha vida, como chegou na vida do Gabriel, como vai chegar na vida de vocês. Entretanto, o que vai diferenciar a pessoa que vai ter sucesso e aquela que vai ficar para trás é aquela pessoa que está preparada. Então, se você não se preparar, vai chegar a oportunidade e você não vai conseguir, né, agarrar ela, poder utilizar aquela oportunidade, que é diferente Uhum. aqui com o Gabriel, que é do canal e ó, tá esperto. Isso aí, então, nesse período aí que eu fiquei de helpdesk, com 3 meses eu tive o convite para participar de uma equipe de nível 2, que seria o pós-venda, né? Então, o pós-venda ali ele faz toda a parte de ativação. Como é uma empresa de telecomunicações, Uhum. então ali o pós-vendas ele fica com esse escopo de preparar todo o ambiente, fazer o projeto para passar toda a infraestrutura do cabeamento de fibra e tudo mais para o cliente ele ter a conexão dele ali show, sem Sem nenhum nenhuma problema. novidade, Sim, sim. sem nenhum problema. Só que tinha a questão interna de ter pelo menos 1 ano de casa para eu conseguir ser Ah, promovido, entendi, entendi. entendeu? E faz sentido também você, Faz sentido. porque além da parte técnica, isso é muito importante para vocês também entenderem, pessoal. Além da parte técnica, é muito importante entender os processos da empresa. Entende? Então, por isso que muitas vezes as empresas querem que a pessoa seja contratada, passar um período para depois talvez efetivar ela, porque é importante você conhecer os processos de como você pega o ticket, quais são os clientes, como é feita a gestão, onde você vê uma documentação, como é o tipo de contato que você tem que ter com o cliente, se é por e-mail, por telefone. Então, é um período que é normal e vocês precisam passar. Não adianta querer acelerar as coisas, já querer crescer muito rápido se você não tiver essa experiência, que foi que, no meu ponto de vista, está errado, tá, desculpa, está certo a empresa. No caso do Gabriel, ó, você tem que passar um período de 1 ano aqui, o Gabriel, pelo jeito, foi atrás e quando a oportunidade Uhum. realmente ficou pronta, ele conseguiu. Uhum. E hoje eu dou graças a Deus, até por na época não ter dado certo essa ascensão Uhum. com 3 meses, porque talvez hoje eu não estaria na empresa, né? Porque eu não estava tão maduro assim na época. Eu Ah, lembro que eu até fiquei um pouco chateado. Eu falei, pô, vou em esperar três um meses. ano, uhum, vou ter que agora É, ficar 1 ano aqui fazendo esse negócio. então eu fiquei um Entendi. pouco chateado na época tal, mas hoje em dia eu já enxergo com outros olhos. Eu falo, não, agora 1 ano eu já entendo melhor os processos internos, entendo a arquitetura de rede da empresa de uma Parte maneira mais técnica integral. também. Tem toda a parte assim da a topologia de rede dentro da empresa, né? Então Uhum. tem a comunicação dos POPs e tudo mais. Então tudo faz mais sentido como funciona agora do que na época. Entendi. Então hoje eu estou mais preparado. Só que aí no início desse ano aí eu tive a oportunidade de ir para de subir para analista NOC Júnior. Uhum. Então foi aí que eu subi para analista NOC, de helpdesk para analista NOC. Assim, na transição, eu senti bastante, porque quando eu era helpdesk, a execução da atividade, vamos dizer assim, como um programador, né? O helpdesk ele atua muito no front-end, né? Sim, É muito sim, ali, é no clique as execuções. E exato. agora, como analista NOC de redes, é muito por terminal, então é muito linha de comando, dependendo do equipamento, tem a Sim, sua linha de comando específica, né? sim. Então eu tive essa dificuldade aí no início. Por exemplo, quando você fala na parte network, se você pega, por exemplo, o switch Cisco, a- não somente a linha de comando, mas a lógica por trás de como você aplica algumas regras é totalmente diferente. Eu sei disso, eu não sou analista de redes, mas eu já tive que fazer configurações em alguns switches. E quando você vai configurar, por exemplo, o switch da Cisco, a linha de comando é diferente e a lógica por trás de como você aplica as regras é totalmente diferente. É Então, totalmente distinta. você ter essa experiência é fantástico, cara. E como é que tá sendo para você? Está gostando muito disso? Como é que tá essa? Uhum. Como é que tá indo? Sim, tô gostando, tá sendo um aprendizado bastante gratificante, né? Uhum, Agora vou começar em si a me qualificar, né? Já me inscrevi na faculdade da parte de redes, já uhum, pensando em uma ascensão futura, porque a partir de agora,
qualquer tipo de ascensão, seja na empresa atual ou Uhum, futura, eu vou precisar de uma faculdade, né? Então, entendi. não o network interno comercial Importante. muito importante, Uhum. mas não é tudo, né? Realmente o mercado exige aí o Quanto mais certificado, né? você sobe de nível, mais qualificado você tem que ser, né? E é interessante que a Uhum. empresa que você está trabalhando, ela é uma que te deu oportunidade também, não só de poder trabalhar, mas também para poder crescer dentro da própria empresa, né? E uma Sim. dúvida, como é que foi essa transição aí? Essa oportunidade chegou, você se aplicou, você foi convidado, só para eu entender? Que eu lembro que você Então, mandou mensagem para mim. aham, foi uma vaga interna. Uhum, Quando eu estava de helpdesk, era eu e mais um colega sim. de equipe, né? Que executávamos essa função de helpdesk. E aí surgiu essa vaga interna para o nosso setor de helpdesk. Vocês querem participar? Eu falei, eu quero participar. Estou estudando para isso, Isso né? aí. Então, fui para cima, aí fiz eu e esse meu colega essa prova para analista NOC e eu tirei a pontuação melhor. Então, aí a vaga acabou sendo minha. E aí acabou que calhou também, aí já abriu o processo externo, né? Outros colaboradores vieram para fazer parte da equipe, e aí teve essa integração conjunta desse processo seletivo interno e externo. E aí montou essa nova equipe de analista NOC, né? Mas assim, veio a oportunidade veio, realmente é aquilo. Eu estava me preparando, a oportunidade veio E e você agarrou pude ter ela. sucesso. Que legal. Então, só para a gente poder entender aqui, pessoal. A história do Gabriel é uma história que acontece com a maioria das pessoas. No início de carreira, principalmente na área de TI, isso que eu falo para as pessoas. Gustavo, eu preciso de faculdade para trabalhar, preciso de faculdade para trabalhar. Se não tiver faculdade, eu não vou conseguir trabalhar. Pessoal, não é bem assim. Eu, por exemplo, quem é mais, o Gabriel sabe também, que é mais antigo no canal, sabe que eu não tenho faculdade. E hoje eu sou diretor de TI aqui na Itália, entende? Obviamente, eu não vou falar isso que isso é o parâmetro, mas você pode sim conseguir as coisas, principalmente no início da carreira. Por exemplo, a gente está ouvindo aqui a história do Gabriel, o que a gente pode aprender já até aqui? Primeiramente, o começo da carreira na área de TI, você precisa ter conhecimento. Conhecimento é mais importante do que talvez o ensino superior. Por quê? O Gabriel ele estava numa área da TI, um pouco na parte de hardware, mas não era diretamente na área de TI, porque ele trabalhava um pouco no processo administrativo. Só que ele queria crescer dentro da área de TI, queria se integrar, então ele buscou oportunidades. Ele falou: olha, não tá dando certo aqui onde. Não é que não tá dando certo, não tinha mais motivo para crescimento. Você ficou numa Não parte tinha mais para estagnada. onde. Exatamente. Ele falou: cara, preciso de uma coisa melhor. Pediu o desligamento da empresa e começou atrás de emprego. Só que o interessante, que aconteceu também, eu tenho história comigo, também aconteceu a mesma coisa, você faz network e sempre as pessoas estão vendo o que você está fazendo. E através desse network que ele fez, que era um dos clientes da empresa, ele conseguiu uma vaga de emprego, ele foi chamado, porque obviamente se ele não fizesse um bom trabalho, a pessoa lá não ia ligar, falar com ele para chamar para trabalhar. Então, esse é um ponto de atenção. E o segundo é, pesquisem por conhecimento. O canal Descomplicando, eu sempre falo, é uma das ferramentas que você tem. Mas você tem o Descomplicando, tem vários outros canais maravilhosos no YouTube, tem toda a internet, tem inteligência artificial aí. Então, esse Tem muito começo, recurso. exatamente esse Uhum. começo, você precisa sim se esforçar, cara. E não vai ser você trabalhando das 9 às 18, chegando em casa, não fazendo nada que você vai evoluir. Você vai ter que fazer algum sacrifício, como por exemplo o Gabriel fez, e vai ter que estudar e melhorar. Nesse começo de carreira ele conseguiu. Só que como vocês podem ver, quanto mais você sobe de cargo, mais alto é o seu nível, melhor você precisa se qualificar. Como a gente pode ver que o Gabriel já foi atrás de um ensino superior para falar, bom, agora eu estou mais preparado ainda, porque eu preciso, além da experiência, mais conhecimento técnico aprofundado naquele ambiente. Correto, Uhum. Gabriel? Corretíssimo. Exato. É, acho que assim, vamos assim, na área de helpdesk aí, que foi o meu chute inicial no canal Uhum. Descomplicando, né? Quem vê através desse nicho, acho que a pessoa tem que ter muita clareza, assim, no feeling de como tratar o cliente, sabe? É muito diferente, assim, tratar Falar com a o empresa, né? cliente, falar com a empresa e o cliente final, né? Às vezes o cliente, ele contrata a aplicação, gente, acontece, né? A aplicação
pode acontecer uma falha ou outra em algum protocolo que vai dar problema. Só Exato. que o cliente ele quer funcionando. Então ele às Exatamente, tem que vezes ter uma paciência muito tem grande. que Eu ter. falo isso. Então o cara ele vai ligar falando muitas coisas para você e você tem que ter esse feeling, né? Às vezes ele vai falar de uma maneira muito irritada com você, né? Ríspida, né? Como se o problema fosse muito grande. Aí você tem que ter esse feeling de identificar o que ele está querendo dizer. Às vezes é um problema pequeno, né? Não é algo tão complexo assim como ele Uhum. está passando a imagem do monstro, né? Não Sim, é sim, tão exatamente. complexo assim. Mas se você tem esse feeling assim no atendimento ao usuário, você consegue entender o problema do cliente, consegue ter empatia. O cliente ele acaba criando um apego, né, no suporte desse analista, desse técnico que está sempre atendendo ele, e acaba se tornando um network, querendo ou não, o cliente vai sempre procurar você. Às vezes acontecia, né, do cliente, o Gabriel tá aí Ah, para isso é querer atendimento. Isso muito acontece, não é, Gustavo? normal. Exatamente, porque para quem trabalha na área técnica, chega a lista de chamados e é um pool. Então tem vários Uhum. técnicos, cada um pega um ticket. E como aconteceu com o Gabriel, já aconteceu muito comigo também. Você faz um atendimento tão bom, as pessoas falam: ai, mas não dá pro Gabriel me atender? Ele já me É conhece, assim, você é bem. Mas não dá, às vezes, porque um outro técnico pegou. É tem uma normal, legal. fila, né, tem tudo mais. Exato, 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 exato. Então, às vezes, eu sempre levei isso como parâmetro, né? Eu acho que os momentos críticos, assim, que o cliente está muito nervoso com a situação, é o melhor momento para você converter isso de maneira positiva. Uhum. Porque você aprende, você cria uma confiabilidade com o cliente, isso, querendo ou não, vira um feedback até interno. Tem casos, né, de clientes que ligam para a empresa para elogiar, dependendo do atendimento, isso é Sim. muito importante. Então, assim, saibam, vocês vão lidar com clientes, às vezes, nervoso, por uma aplicação ou outra que não está funcionando, né? Mas ter essa desenvoltura para aprender a lidar, porque, querendo ou não, acaba te ajudando até no crescimento pessoal dentro da empresa. Exatamente. O que eu queria trazer também outro ponto, que às vezes tem pessoas que falam assim: eu não sou bom de trabalhar com pessoas, por exemplo, para dar suporte. Vamos falar sempre da área de TI aqui, pessoal. Vamos imaginar o seguinte: eu não quero falar com pessoas, eu não sou muito bom, mas eu quero trabalhar na parte, vamos supor, de suporte ou infraestrutura. A parte de infraestrutura, ela é um nível depois, é um outro layer. Como vocês podem ver no próprio processo do Gabriel, ele saiu da parte do suporte ao usuário e foi para a parte de infraestrutura, mais focado na parte de redes. E o que é interessante e o que vai ajudar vocês também? Vocês precisam amadurecer tecnicamente e também amadurecer a nível de pressão em relação a você resolver problemas. Por que eu quero dizer isso para vocês? Quando você está no frontline com o cliente, você tem uma pressão para resolver uma aplicação, mas é uma coisa singular, somente com aquela pessoa. Então, vamos supor, o Gabriel passou um ano fazendo isso. Então, ele foi amadurecendo a parte técnica e a parte pessoal também de entender o que está acontecendo, estar sob pressão para resolver um problema, porque, pessoal, técnica informática, qualquer um que basicamente trabalha na TI é uma pessoa que é paga para resolver muitos problemas. Saiba Uhum. disso. Então ele tem que ter a maturidade e o conhecimento técnico para ter a pressão de resolver um problema de uma pessoa, porque a pessoa está pagando por um serviço e ele tem que ser entregue. Então você vai conseguindo melhorar essa parte pessoal sua para poder trabalhar sob pressão. Você está trabalhando ali com um ponto focal que é resolver o problema daquele usuário. Então, você cada vez mais você tem maturidade e tranquilidade para ter. O que eu quero dizer com tranquilidade? Porque quando chega o problema para você, beleza, estou com problema. Se você não tem maturidade suficiente, você não tem a clareza para você pensar, ok, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu troubleshooting? Da onde eu inicio? Eu vou dessa parte do sistema, depois passo para essa, entende? Para você não Uhum. ficar perdendo tempo. E se você não tem essa maturidade e você quer crescer na área de TI, por exemplo, ir para a área de analista, como por exemplo hoje a do Gabriel, que é a parte NOC, mais para a parte de redes, se você não pega essa maturidade, cara, não quer dizer que agora tá mais fácil, vai ficar mais fácil. Tô mentindo, Gabriel? Tá mais fácil ou tá mais Não, difícil?
Tá mais difícil. Tá mais difícil, então você precisa ter, porque vamos supor, Aham. quando você começa a mexer na infraestrutura, você tá mexendo na rede de todo mundo, meu amigo. Então se você erra um comandinho, se você faz um clique errado, você Um não está chute errado derruba todo mundo. exatamente. Se você não está impactando aquele usuário em específico, você Uhum. está impactando várias pessoas. Então a pressão aumenta. Então vocês precisam passar por essas coisas, vocês precisam passar por essas experiências. Aqui parece, porque a gente sempre pensa que parece que é o fim do mundo, é o resto da vida. Gente, eu acho que 2023 até 2025, isso pro Gabriel passou voando. Ele passou Muito um rápido. ano ali, ele se preparou, agora já está como analista NOC, já está fazendo uma faculdade para poder melhorar mais ainda. As coisas passam. Só que se você não faz nada para que as coisas passem, mudem, você vai realmente ficar a vida toda fazendo aquilo. Aí eu já não posso fazer nada, eu já não gosto disso. Quem vive comigo sabe isso. Uhum. Eu não gosto de pessoa que fica reclamando. Entende? No sentido, beleza, está reclamando? Então, você está fazendo alguma coisa diferente? Não, então não E fica a reclamando comigo. solução, É né? exatamente, Aham. minha vida é tão difícil. E obviamente, mais uma vez, pessoal, eu, Aham. eu, eu entendo que cada um tem a sua vida. Eu falo isso quando pessoas têm a oportunidade de fazer mudança na vida dela. Eu não estou falando da pessoa que acorda 4 horas da manhã, fica 3 horas no ônibus para ir para trabalhar, volta para casa mais 3 horas. Isso é totalmente diferente. Eu estou falando de Uhum. situações como a minha, como por exemplo do Gabriel, que ele teve a oportunidade, porque muita gente tem a oportunidade, mas não faz nada. Quer chegar em casa e falar, Fica com medo. não Uhum. só isso, Netflix, não vou ficar aqui. Comodidade, né? Comodidade, exatamente, entende? Então, a gente está vendo com uma história do Gabriel como as coisas podem mudar, mas você tem que mudar também. Eu queria, Gabriel, só para a gente poder finalizar, saber agora, né? Quais são as suas expectativas, o que, que você está querendo para o seu futuro? Uhum. Bom, agora sim, cursando a faculdade de redes, né, Uhum, eu pretendo futuramente alcançar, internamente ainda na mesma empresa, né, porque lá tem, né, como o foco é telecomunicações, uhum, ir para a parte de engenharia de redes, né, e já ficar na parte da toda ali da arquitetura de redes da empresa. que legal. Então, agora fazendo essa faculdade, me aprimorar, continuar com essa proatividade, né? Ainda me interessando por atividade dos outros setores, incluindo da parte de engenharia de redes, que é onde eu almejo, né? Futuramente aí tá atuando. E atualmente continuar nessa Crescendo. minha crescendo nessa minha Uhum. desenvoltura, e ajudando também os novos que estão chegando, né? Eu Isso é importante. acredito que a gente compartilhando conhecimento, Conhecimento. todo mundo sai ganhando. Exatamente, vai Então, descomplicando a vida de todo mundo. de todo mundo. Assim como me ajudaram, isso é um gesto de gratidão. Acho que quando a gente emana isso para o mundo também, Exatamente. sem querer nada em troca, o mundo ele Ele devolve para vai a gente, né? voltar. É aquela coisa, a gente. Eu também sou dessa filosofia, você vai colher Uhum, exatamente o que você plantou. Beleza, às vezes plantei um monte de coisa ruim, cara. Vai ter que colher, uhum. mas a partir de hoje pode começar a plantar coisas novas, né? Plantar Vai no colher. sentido compartilhar conhecimento, Uhum, ajudar as pessoas. E, cara, se você ajudar a pessoa, alguma coisa vai voltar para você e vai te ajudar. E a última uhum. coisa que eu queria pedir para você, Gabriel, eu queria que você desse. O que, que você falaria para uma pessoa que estivesse na mesma situação que você esteve há quase 2 anos, né? O que, que Uhum. você de conselho daria para uma pessoa que está querendo entrar na área de TI, os desafios? Porque eu falo muito e às vezes as pessoas não ouvem muito, mas aí eu quero trazer de uma pessoa que, olha, não tem pessoa que está mais qualificada para dar esse conselho e ajudar vocês do que o Gabriel hoje, que está ali e passou por tudo isso. O que, que se daria de Sim. conselho para essas pessoas? Acho que assim, vai iniciar na área de TI, tenha a base, né, muito fundamentada, de como, dos processos, entenda os produtos da empresa que você vai trabalhar, né, se está em um processo seletivo, busque conhecer a empresa que você vai ter oportunidade de trabalhar, conhecer os produtos, entenda, ferramentas que o mercado utilizam para trabalhar com aquele produto. Não, normalmente na internet você não vai conhecer, porque são muitas ferramentas às vezes para trabalhar
com o mesmo tipo de produto. Sim. Mas você conhecer um pouquinho de cada coisa vai te ajudar muito, né? Então tenha a base bem fundamentada, não tenha medo. Acho que nem eu, como eu estava migrando de área, eu tive muito receio, né? No início ali, se deveria mesmo mudar ou não. No final tomei a decisão, vou mudar. Então é Uhum. isso, tenha a decisão, mude, uh, acredite no seu potencial, tenha em mente que já que você tomou a decisão, você vai buscar recursos, né, para poder se qualificar, para poder ser um diferencial dentro da empresa que você vai trabalhar. Uh, com o passar do tempo, uma coisa, Gustavo, que eu tenho percebido, né, trabalhando com, tem bastante técnicos lá que chegaram de helpdesk, eu vi a rotatividade de colaboradores dentro da empresa, né, muito rotativo, Muito e essa nova rápido, né? geração, muito rápido, Isso sabe? que é a questão. Mudar, pessoal, não é um problema. Por exemplo, o Gabriel, ele ficou acho que bastante tempo na empresa anterior, né? Não sei quanto tempo você ficou Uhum. naquela empresa. Fiquei 4 anos. Ficou 4 anos. Entende? 4 Então anos. você viu que ele chegou num patamar e falou, cara, não tenho mais o que realmente aprender, crescer aqui, vou mudar. Mas, gente, não é 2 meses aqui, 2 meses ali. Você não consegue absorver basicamente nada daquela experiência, né? E ele mesmo está falando aqui, olha, cuidado com essa rotação rápida aí. Obviamente, a gente não está falando de casos específicos onde você tem problemas gigantescos, mas tem gente Eternos, né? que não tá Não também, gostei disso, é uma coisa não assim, tá gostei no desse começo da processo. carreira e já troca, né? É importante você ter Uhum. uma experiência e amadurecer nas empresas. Uhum. Que nenhuma. Acho que o cenário atual, assim, da nova geração que eu tenho percebido no ambiente corporativo, o que seria essa questão das soft skills, sabe? Que, por exemplo, além das qualificações e técnicas, né, que o colaborador tem que ter, faltam algumas habilidades interpessoais. Por exemplo, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de colaborar com outra equipe, a dificuldade de ouvir feedback negativo ou positivo, às Sim, vezes acha que sempre é para prejudicar ou algo, mas é, não, é uma equipe, né? Então, exatamente. seja o feedback que às vezes que não é tão positivo assim, se souber filtrar, é muito bom, porque enriquece. Quando você tiver uma experiência ou um chamado, alguma atuação Uhum. que te levou a ter esse feedback negativo, você já vai refletir, já vai De uma forma, executar de uma exatamente. forma correta. Então, eu acho que além dessas habilidades técnicas, né, que o profissional de TI tem que ter, essa habilidade interpessoal também, né, de comunicação, de saber trabalhar em equipe, organização, principalmente, Importantíssimo na área de TI trabalhar em equipe. muito. E, em especial a organização, né? Você ter, às vezes, quem trabalha em escala na área de TI, deixar os chamados Uhum. bem com a descrição bem definida, né, do que foi feito, o que pode Exatamente. ser É feito umas coisas ainda. também que eu acho que, se eu não me engano, eu citei dentro dos meus vídeos, que é para pessoa Uhum. escrever bem, responder bem os tickets, porque olha, é horrível você pegar Ajuda ticket. muito. Tá um problema gigantesco, essa pessoa escreveu ok. Nossa, Ok. acaba comigo. Ou quando ou Complicado. quando você já tá aquele diálogo enorme por e-mail com o cliente e aí o último que entrou em cópia responde: Responder. suporte, pode me ajudar, por favor? Aí você tem que pegar lá da última mensagem do e-mail É verdade, é para verdade. entender o que É o que que tá aconteceu, né? acontecendo, né? Você tem que olhar toda aquela thread de e-mail, é verdade, porra. 300 e-mails, né? Então, acho que é isso, gente. Acredito que acreditem, né? Assim, se vão iniciar na área de TI, vão confiantes, tenham a base bem formada, saibam ouvir quem já está atuando há mais tempo, né? Saibam ouvir os feedbacks positivos, negativos. Não levem tudo para o coração, que vocês vão escutar de gestor e tudo mais. É um ambiente corporativo, né? O Exato. gestor quer a equipe dele funcionando. Então, vamos olhar Exatamente. com esse lado aí. Exatamente. Então, vão para cima, estudem. Acho que o mercado realmente tem bastante demanda. No Brasil, atualmente, não está faltando oportunidade, falta gente que queira, né, Eu falo a atuar. mesma coisa que na área de TI. Eu sei que falou, putz, analista de Uhum, redes aí, pô, é que eu tô apresentando de analista de redes aqui. Ó, por exemplo, uhum, hoje eu tenho 2 vagas para analista de sistemas aqui.
em E não Turim tem. e em Milão. Uhum, Não acho. Eu tô uhum. pegando pessoas que estão. Não é que não são qualificados, estão um nível um pouco mais baixo, não é analista. Eu preciso de 2 seniors. Eu não tenho seniors. Aí eu tenho que pegar um júnior e transformar ele em seniors. Então, o que isso quer Vai dizer? treinando. Cara, Aham. tem oportunidade, vocês precisam estar querendo, né? Como no Brasil tem oportunidade, aqui na Itália também tem oportunidade também. Bom, Uhum. gente, eu vou acabar finalizando por aqui, para não ficar muito longo. Eu acho que eu poderia ficar falando mais por horas com o Gabriel. Tem Eu também. muita coisa que a gente pode conversar. Escrevam aqui nos comentários, né? Quais conteúdos, como esse, por exemplo, vocês gostariam? Querem que eu traga uma pessoa, por exemplo, na área de técnico informática para receber um feedback da pessoa? Se isso for ajudar vocês, escrevam nos comentários que eu posso tentar ir atrás, porque com certeza tem técnico informático aqui no Descomplicando, a gente pode trazer mais entrevistas aqui, tá bom? E, obviamente, não se esqueçam de deixar o seu curtir e se inscrever. Gabriel, deixe suas últimas palavras com o pessoal aqui. Isso aí, muito obrigado aí, Gustavo, mais uma vez pela oportunidade, pelo conhecimento, que Deus abençoe você Amém. grandemente, né? Sem dúvidas foi um instrumento aí que me ajudou a ter essa ascensão profissional. E para a galera aí do canal Descomplicando, um abraço e coragem, que vai dar tudo certo, vai para cima. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.